Boa tarde a todos, pessoal. Yuri Fagundes com vocês. Agora 16h10, dia 22 de março, quarta-feira. Estamos aqui ao vivo com vocês mais uma vez para dar início aqui ao nosso comentário de mercado. E eu quero dar uma palavrinha sobre algumas ferramentas de análise técnica para ganhar com a bolsa em queda, né? É um grande erro, principalmente de iniciantes no mercado de renda variável, afirmar que o mercado não está bom para operar porque ele opera em queda, porque ele está em uma perna de baixa, em uma tendência principal de baixa. Esse é um erro bastante comum e eu quero desmistificar esse ponto aqui com vocês. Antes de mais nada, como que está o áudio e o vídeo, pessoal? Boa tarde, Val. A gente está posicionado em curto prazo na venda para as ações da Cielo, tá? Venda em 26,51, motivada por um teste de resistência com o candle de reversão, e uma compra em Companhia Siderúrgica Nacional, CSN A3, preço de compra em 9,86, motivada por um teste de suporte no gráfico diário. Pessoal falando aqui já, áudio ok, JC, Ronaldo. Legal, pessoal, muito obrigado pelo feedback. Vamos lá. Deixa eu só dar uma passada aqui pelos principais ativos. Pessoal aqui comentando em massa aqui no chat. Muito bom, pessoal. Áudio ok. Nirlan, agradeço. Boa tarde, Afonso. Azeredo. Áudio e vídeo ok. Obrigado, Águia. Obrigado, Galo. Legal. Pessoal, o índice futuro agora está rompendo as médias móveis, olha só. Pode dar uma oportunidade de compra se romper com convicção as médias móveis e um patamar de resistência. Está dando uma entrada aqui de volume financeiro no gráfico de 5 minutos. Isso pode confirmar uma nova oportunidade de alta, tá, pessoal? Se segurar na média de 21 e na resistência, isso significa que ele tende a fazer uma nova perna de baixa no day trade, no intraday. O dólar aqui fazendo um candle de indefinição em 31016, ainda tentando romper máximas, né? Fazendo vários candles consecutivos com rompimento de máxima. Isso dá uma convicção maior nessa perna de alta, né? Isso pode ser uma nova perna de alta, de tendência principal de alta no intraday. Pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui de algumas ferramentas, né? A gente viu alguns anos em que a bolsa não subiu forte, tá? Nesse período houve uma queda acumulada aí bastante expressiva e muitos achavam que isso poderia ser um pesadelo estar investido em ações, né? Isso poderia ser um ponto negativo, né? O interessante seria ficar longe da bolsa de valores, bem distante do mercado de renda variável, do mercado de risco, né? Então, para essas pessoas, investir em renda variável era algo ruim, errado, era algo passível de crítica, né? Isso não é verdade, né, pessoal? Para muitos investidores que conhecem bem a bolsa de valores, que estão familiarizados com o mercado, a queda na bolsa nunca foi um empecilho para construir ganhos excepcionais e montar uma carteira com lucros, né? Então, só que existe um ponto aqui que eu quero alinhar com vocês, que existe uma característica bastante marcante para operar com o mercado em queda, e dentro dessa característica existem 4 pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro ponto, nós temos bandas de Bollinger, né? É um indicador aqui que está no nosso gráfico, aí na tela para vocês também, né? Que são as bandas de Bollinger são representadas pelas linhas cinzas no gráfico, uma linha superior e uma linha inferior, e essas bandas são móveis, elas se contraem e se distendem, né? E vocês podem perceber que elas, na configuração padrão, elas têm um desvio padrão de 2 períodos, né? Eu não vou entrar em detalhes de como é formado esse indicador, como é calculado esse indicador,
Mas eu quero deixar claro que 2 desvios padrão significa uma área de abrangência de 95% de probabilidade, né? Isso quer dizer que todas as vezes que o preço estiver dentro da faixa compreendida pelas bandas de Bollinger, ele está dentro de uma faixa em que 95% das vezes a cotação oscilou, né? Por outro lado, se o preço perfurar para cima ou para baixo alguma das extremidades limites dessas bandas de Bollinger, isso representa um cenário de 5% apenas das vezes, né? Rogério Molina, eu estava falando do gráfico de vocês, né? Na tela de vocês, em qualquer gráfico, eu acredito que esteja já configurado esse indicador, né? As bandas de Bollinger aí, ó, na tela, como eu estou colocando agora no dólar para vocês, as linhas cinzas, tá, pessoal? Inclusive o dólar está perfurando para cima. Isso pode indicar uma convicção muito forte na alta, mas também ao mesmo tempo é perigoso abrir uma oportunidade de compra com um cenário tão esticado assim, né? E aí, se o preço está abaixo, por exemplo, da extremidade inferior das bandas de Bollinger, isso quer dizer que o mercado pode já ter caído bastante, né? Dentro de uma tendência de queda ele já caiu demais, tá, pessoal? Está sobrevendido, né? E esteja na hora já de realizar uma recuperação nos preços, né? Até no curto prazo, num prazo menor, mesmo que a tendência principal continue de baixa, tá, pessoal? Portanto, as bandas de Bollinger podem ser consideradas como uns indicadores que podem apontar para os momentos de reversão, mas não de tendência. Veja bem, pessoal, reversão temporária das quedas, para dar espaço para alguma recuperação no curto prazo. E aí entram o que, pessoal? As operações de compra contra a tendência, né? As bandas de Bollinger, quando sinalizam que o preço está sobrevendido, está bastante esticado e está dentro daquela faixa de probabilidade de 5%, ou seja, está abaixo da extremidade inferior, isso representa uma excelente oportunidade de tentar capturar a perna que o preço da ação tenderá a fazer em algum momento antes de continuar as baixas. A perna de alta dentro de uma tendência principal de baixa, porque a gente sabe que os preços eles se movimentam em zigue-zague, né, pessoal? Tanto na tendência clara de alta quanto na tendência clara de baixa é possível ver com bastante clareza as tendências, ou melhor, as movimentações em forma de zigue-zague, né? Numa tendência de alta, os topos e fundos obviamente são ascendentes, tá? E você pode perceber que as pernas de alta são maiores do que as pernas de baixa, as pernas de correção dentro da tendência de alta. E aí, deixa eu ver se eu coloco na tela para vocês. Tá aí um exemplo, tá, pessoal? Tá aí na tela para vocês um exemplo de bandas de Bollinger, né? Então, você pode ver aí nessa imagem, as bandas de Bollinger estão sendo representadas pelas linhas azuis, nesse caso, né? Os candles estão de cor branca, porque não me importa analisar agora se são candles de alta ou de baixa, né? E aí, veja como, na maior parte das vezes, os preços estão dentro dessas bandas de Bollinger, né? Toda vez que ele perfurou para um dos lados, rapidamente o ativo voltou para dentro da faixa de 95%. Tá? Legal, pessoal. Então tá aí, o primeiro ponto é ficar atento para as bandas de Bollinger. É possível capturar lucro em mercado em queda. Tá? A segunda ferramenta interessante para avaliar durante o mercado em queda, para tentar capturar lucros em um mercado em baixa,
é o IFR. O IFR, em termos claros, falando aí em termos bastante concretos, o IFR é o indicador que representa o fôlego do mercado. Tá? Então é uma espécie de fôlego. Tá? Quando ele está muito baixo, ele aponta para um nível elevado de sobrevenda, e é como se a força vendedora, que continua existindo, que faz com que os preços caiam, já estivesse cansada, né? já tivesse brigado demais na queda. Então, ela já não tem tanto fôlego assim para continuar pressionando para baixo os preços. Né? Então, mesmo que a tendência principal seja de queda, é preciso que esse fôlego seja retomado. Né? Antes de continuar as quedas, é preciso que o mercado venha a apresentar alguma recuperação, ou seja, alguma alta no curto prazo. Ok, pessoal? E esse indicador de análise técnica deve ser utilizado preferencialmente com 14 períodos, que é o nosso padrão aqui. Né? Quanto menor o número de períodos, menor, de mais curto prazo será a sua leitura. Tá? De mais curtíssimo prazo será, se você tiver, por exemplo, um IFR de 2 períodos, o fôlego será baseado apenas nas informações dos últimos 2 candles. Né? E quanto maior o período, mais de longo prazo tende a ser a sua leitura em relação ao fôlego de mercado. Tá? E aí os níveis de IFR, o IFR varia de uma escala de 0 a 100. É essa linha laranja aqui no gráfico que está na tela para vocês. Tá? Esse é o meu IFR de 14 períodos para o dólar, gráfico de 5 minutos. Exatamente agora, 64,32. E agora temos um day trade em ações, compra em BVMF3 no preço de 18,87, tá, pessoal? Motivado por um teste de suporte no gráfico de 60 minutos. Então, IFRs muito baixos, muito próximos de zero, indicam elevado nível de sobrevenda, e a tendência, né, na verdade não a tendência, mas há uma expectativa muito grande de que em algum momento ele terá que recuperar, o preço terá que subir antes de continuar as quedas. Tá? Então, posso colocar aqui na tela para vocês um exemplo de IFR também. Vamos lá. Tá aí, ó. Olha só, pessoal. Tá aí na tela para vocês um exemplo de IFR, tá? No nível 3, o IFR igual a 3, eu desenhei aqui uma linha vermelha. Ok, pessoal? Toda vez que o IFR baixou e perfurou para baixo o patamar de 3, isso significa que o preço das ações estava sobrevendido e a perspectiva principal é de que houvesse uma recuperação para alta no curto prazo. A linha vermelha representa o patamar de IFR igual a 3, então toda vez que estiver abaixo desse patamar, o preço da ação do ativo, no caso, está bastante sobrevendido. Né? Terceira grande ferramenta para operar com o mercado em queda, pessoal, é a região de suporte, ou seja, trincheiras compradoras. Aí você me pergunta, mas trincheiras compradoras em um mercado em queda? É exatamente isso, pessoal. Eu estou tentando capturar momentos de repique na alta dentro de uma tendência principal de baixa. Os suportes representam talvez a ferramenta mais simples para os investidores e ao mesmo tempo mais poderosa da análise técnica. Tá? As zonas de suporte são zonas de preços onde nós sabemos de antemão que existem muitos investidores dispostos a comprar aquele ativo. Né? Então, sendo assim, se a zona de suporte
pode ser considerada uma zona de trincheira compradora, né? Se nós fizermos uma analogia com as trincheiras de um exército, né, o exército comprador nesse caso, então, no meio da grande guerra que existe constantemente entre os compradores e vendedores, toda vez que o preço é acionado ali naquela região de trincheira compradora, de suporte, ele tende a fazer um repique de alta. Tá ok, pessoal? O conceito por detrás do suporte é bastante simples, né? E aí, quando se aproximam do suporte, dessa zona compradora, nós consideramos fortemente abrir uma recomendação de compra contra a tendência. Mas o mercado está em queda, o ativo da recomendação está com 10% de queda no dia. Não tem problema, pessoal. Não tem problema. Para mim, não importa o que o ativo está fazendo até agora. O que importa é o que o ativo fará do preço atual em diante. É importante saber distinguir isso. Ok, pessoal? Legal? Voltando aqui para a tela de Day Trade, nós já encerramos BVMF3. Agora, R$ 18,98 é o preço de encerramento, mais uma oportunidade de lucro no bolso. Tá? MRV Engenharia, uma oportunidade de compra para o curto prazo, com teste de suporte, com candle de reversão no gráfico diário. O preço recomendado de 14,56 até o preço máximo de 14,60 vale entrada. Buscamos aí até um espaço de 6,46%. Stop fica em 3,78%, tá? No patamar de R$ 14,01. Ok, pessoal? Quarta ferramenta para operar com o mercado em queda: os candles. O que são candles, pessoal? Os candles podem ser traduzidos, representados no significado por detrás dos candles. Na verdade, seria uma foto do que o mercado fez naquele período. Uma foto que pega todo aquele período. É um retrato, na verdade, de como eles se movimentaram naquele período. Eu estou com um gráfico do dólar de 5 minutos aberto aqui para vocês. Cada candle representa um retrato móvel, na verdade, que dura 5 minutos. Né? Eu só de bater o olho, eu sei em que momento o preço estava no início do período, em que momento o preço encerrou o período, em que momento, em que patamar ele estava no momento que encerrou o período, e qual foi o patamar mínimo e máximo que ele testou, ok? E aí nós conseguimos ter alguma informação também de como as forças de compra e venda estão interagindo ao longo do dia. O principal sinal que a gente quer extrair de um candle é ajudar a identificar um fundo de mercado, ou seja, um ponto de reentrada de pressão compradora, um ponto em que historicamente o preço sempre repicou na alta, né? Desceu, testou ali e voltou a subir. Isso é um ponto importante para a gente. E aí já dá um sinal de reversão da queda para a alta. Tá? E aí tá aí, pessoal. 4 ferramentas bastante simples, básicas, para se operar no mercado em queda. Tá? O interessante é saber também fazer a leitura do candle. Em um fundo, pessoal, o mercado está em queda, está fazendo topos e fundos descendentes, tendência clara de queda, e ele está testando um suporte. Vamos supor que o preço está testando um suporte. Qual o formato ideal do candle para eu avaliar uma recomendação de compra contra a tendência? É um candle de reversão, né? Idealmente, eu prefiro uma sombra inferior longa e uma sombra superior curta. Por quê, pessoal? Porque uma sombra inferior longa mostra que a força compradora foi maior que a vendedora, ou seja, a força vendedora levou o preço até o mínimo ali do candle e a força compradora começou a dar sinais
de força preponderante, começou a recuperar, a pressionar a força vendedora e ganhar a guerra, né, fazendo essa sombra inferior. E sombras inferiores significam reentrada de pressão compradora naquele período, né. E aí nós idealmente vai estar testando um suporte com a sombra inferior. Geralmente é uma figura chamada de martelo, né. O martelo é um candle com a sombra inferior longa, sombra superior curta ou inexistente e um corpo curto. Isso sinaliza a tendência de reversão da queda para a alta, tá? Candles de força, por exemplo, né? Testou um suporte com um candle de baixa e o próximo candle já recuperou na alta, fazendo um candle de força na alta. Isso é um sinal também de reversão para alta, né? O que a gente chama aí de Piercing Line Pattern, que é o reverso da nuvem negra, né? Geralmente ele vai perfurar até um pouquinho acima da metade, pelo menos, do candle de baixa anterior. Isso sinaliza também uma reversão clara da baixa para alta. Tudo isso a gente leva em consideração. Nós temos uma equipe aqui dedicada a rodar o mercado, a acompanhar todos os ativos a todo instante, né, até o fechamento do pregão, para entregar para vocês a melhor decisão em tempo real. Eu quero agradecer a presença de todos. 16h32 agora. Eu vou deixar aqui a palavra com o nosso colega, o Lucas Carvalho, que vai entrar com vocês para fazer o call de fechamento. Tá? Daqui a pouquinho, pessoal, daqui a uns minutinhos ele vai estar aqui com vocês ao vivo. Fiquem ligados e até a próxima. Um grande abraço.